Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Dá um sorriso aí para o irmão que está do seu lado. Diga a ele, que bonito, que bonita que você está hoje. Agora, sabe por que ele está mais bonito que ontem, mais bonito que a semana passada? É porque ele ou ela está um pouquinho mais parecido com Jesus. E quando nós estamos mais parecidos com Jesus, todos vão ficando lindos. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor. Que saudade que eu estava desse lugar já. A gente pode viajar, mas nada melhor que o nosso cantinho, a nossa casa. Amém, glória a Deus, aleluias. Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 21. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o céu não reconhece a aparência. Diga de novo para ele: o céu não reconhece a aparência. Amém? Mateus capítulo 7, verso 21. Sabe uma palavra que alguém desejou ministrar? Sabe uma palavra que por muito tempo eu tenho desejado ministrar essa palavra? E eu tenho pedido ao Senhor: Senhor, deixa eu ministrar essa palavra. E tem tempo que eu peço a Ele. E hoje Ele me liberou para ministrar essa palavra. Então eu tenho certeza que se falou comigo, com certeza falará contigo também. Em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 7, verso 21. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Até aí. Pastor, como que você desejou pregar uma palavra dessa? Você já vai entender. Vivemos numa geração em que a aparência vale mais do que 1000 palavras, não é verdade? Quem aqui posta uma foto feia no Instagram? Fala pra mim. Quem aqui conta algo que deu errado no Instagram? Conta pra mim. Ou até mesmo no Facebook, nas redes sociais. Por mais que a foto esteja bonita, as pessoas ainda fazem questão de passar um filtro para melhorar a foto ainda mais, não é verdade? Porque ninguém gosta de ter a aparência feia. Todos querem melhorar a sua aparência, não é verdade? Nas redes sociais se constroem muitos personagens, aonde, eu vou chutar um pouco baixo, 90% da que a gente vê lá, nem sempre é a realidade. É uma vida feita de um conto de fadas, uma vida que não, parece que não existem batalhas, não existem dificuldades, só existem alegrias e felicidades. É uma vida muitas vezes passada de forma fantasia, uma vida de fantasia. E quando o Senhor Jesus ele está no monte, no mais tradicional sermão do monte, aonde ele diz ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7, aonde ele explana a constituinte celestial,
a lei que rege os céus e a lei que regirá a terra, quando ele regressar. Ele diz quem entrará no reino de Deus, no reino dos céus. E ele começa dizendo: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E o interessante é que o Senhor Jesus se revelou para outro homem, para Nicodemos. E ele diz: Nicodemos, como pode você ser doutor em Israel e não entender dessas coisas? É necessário que o homem nasça de novo. Diga aí para o irmão que está do seu lado: é necessário que o homem nasça de novo. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um dos textos mais solenes da palavra de Deus. Qual é o documento mais importante de um país? É a sua Constituição, não é verdade? Quando você veio para o Reino Unido, qual é a primeira coisa que eu e você temos que aprender? As leis que regem esse país, para que a gente venha se enquadrar, viver segundo as leis deste país. Senão, de repente, você vai estar fazendo algo que você está fora da lei. E de repente chega uma multa para você na sua casa. E de repente chega algo que você não queria, mas aconteceu por você não estar enquadrado nas leis do país. Não é verdade? E aqui Jesus fala de uma certa classe de pessoas que conheciam das leis, conheciam das palavras, profetizavam em nome de Jesus, faziam milagres, sinais e prodígios em nome de Jesus. Aqui ele não está falando de uma classe de pessoas que não conheciam a ele. Aqui ele está falando diretamente para uma classe de pessoas que o conheciam. Para a igreja que estava nascendo ali no Gólgota, que estava sendo gerada no Getsemane e que nasce no Gólgota através do seu sacrifício. Aqui Jesus está falando diretamente para mim e para você, para a igreja do Senhor Jesus, para a igreja dele. Por que ele repete Senhor, Senhor? Você já se perguntou isso? Quando ele fala Senhor, Senhor, dá até uma certa emoção, dá até uma certa intensidade do que ele está falando. Está chamando a atenção que as pessoas reconheciam verdadeiramente quem era o Senhor. Elas sabiam que existia um Senhor. Digo, quando eu falo às pessoas, eu estou falando de mim e de você. Eu não estou falando dos que estão lá fora. As pessoas sabiam quem era, a quem elas estavam servindo. Elas conheciam, mas elas se esqueceram de algo primordial, que nós vamos falar no decorrer dessa palavra, no decorrer do que nós estaremos falando. Essa palavra também, Senhor, Senhor, demonstra até um certo nível de religiosidade, que conheciam o Senhor. Mas a religião sem transformação de nada adianta. A religião sem nascer de novo. O Senhor, Senhor, sem nascer de novo, na água e no Espírito, de nada adianta. E eu fui buscar a definição no grego do que é a palavra Senhor. Sabe o que um dos sinônimos da palavra Senhor significa? Dono. Outro sinônimo, soberano. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor é o soberano da minha vida. Mas o detalhe é que esses homens que o Senhor está falando aqui, a igreja aqui, ela aprendeu a viver sem um Senhor. Ela aprendeu a ser o seu próprio Senhor, tomar a sua própria decisão, fazer a sua própria escolha, sem consultar o seu Senhor, sem consultar o seu dono, sem consultar o seu soberano. É interessante que o Senhor Jesus diz que a igreja, ela é o corpo de Cristo. A igreja, ela não é o cabeça. A igreja, ela não é a cabeça. A igreja, ela é o corpo de Cristo.
E você já viu algum corpo mexer sem cabeça? Não. O corpo só mexe com um sinal da sua cabeça, dizendo: mão se mexe, braço se mexe, perna se mexe. Anda agora, agora corre, agora salta. Se a cabeça manda fazer. Senão o corpo não se move sem um impulso da sua cabeça. E sabe o que é mais interessante ainda? Aqueles que chamavam Senhor, Senhor, eles até cantavam dentro da igreja. Eu estou trazendo agora para os nossos dias. Mas não adoravam. Eles até levantavam as mãos, mas não adoravam. Eles até oravam, mas não se rendiam. Eles até jejuavam, mas o jejum era em causa própria. O jejum era para si mesmo, não para o Senhor. Não para alimentar o seu espírito, para que o seu espírito comece a governar sobre a sua alma e sobre o seu corpo. O jejum era em benefício próprio. O jejum era para conseguir algo da parte de Deus, como se Deus precisasse do meio do seu jejum para liberar algo para nós. Como que você libera algo para o seu filho? Quando ele tem maturidade para receber, quando ele está pronto, quando ele está merecendo algo que você fala: ele está precisando, eu preciso abençoar ele. O meu filho está tão obediente que não tem como eu liberar algo que ele não precise, ou até mesmo precise. E assim o Senhor vai trabalhando no meio do seu povo. Assim o Senhor vai trabalhando no meio do seu povo. E sabe uma coisa também que eu percebi? É possível também servir ao nosso próximo sem amar ele de verdade, sem dar a vida por ele de verdade. Servir sem amar de verdade é religiosidade também. É religiosidade também. E o que mais me doeu: frequentar a igreja sem Cristo ser o seu Senhor. Também é possível. Frequentar uma igreja sem que Cristo seja o nosso Senhor. Também é possível. Vamos imaginar um ator vestido de médico. Um ator vestido de médico, ele vai poder curar o paciente? Ele vai poder receitar o medicamento correto? Diga para mim, vai ou não? E um falso cristão vai poder dar um remédio verdadeiro, que é a palavra de Deus, que é uma vida com uma autoridade no Espírito, uma unção entregada pelo Espírito Santo de Deus, liberada através do Espírito Santo de Deus? Entre aspas, até pode, raramente. Mas nós estamos falando de uma vida verdadeira aqui. Sabe qual é o papel de um pastor? O papel de um pastor não é ir lá fora e pegar as pessoas e trazer para dentro da igreja, não. Um papel de um pastor é assegurar que quem está dentro esteja sendo alimentado a tal ponto que com esse alimento ele possa acessar os céus. Essa é a função de um pastor. Entregar o alimento que a ovelha precisa para que ela tenha acesso e conhecimento, a tal ponto que ela começa a amadurecer na sua fé e começa a acessar a lugares celestiais. Começa a sair desse plano aqui, começa a ir para o primeiro céu, começa a ir para o segundo céu, começa a ir até o terceiro céu. De repente ela para de orar aqui no natural e de repente ela começa a entrar em orações em regiões celestiais. Aonde lá que eu e você vencemos nas nossas batalhas. As batalhas da vida não são vencidas aqui embaixo, não. As batalhas minhas e suas são vencidas nas regiões celestiais. Por isso que nós cansamos, porque nós lutamos as batalhas aqui embaixo muitas vezes. E quando eu aprendo a lutar minha batalha aqui embaixo, isso é religiosidade. Isso é imaturidade. Mas quando eu aprendo a lutar as minhas guerras lá em cima, nas regiões celestiais, que um dia Deus vai permitir a gente falar sobre isso. Um dia o Senhor vai permitir a gente falar sobre isso.
Mateus capítulo 23, verso 27. O Senhor Jesus disse assim, Mateus 23, 27. Ele disse assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Para quem que Jesus estava falando isso? Para os fariseus, para os escribas, para aqueles que eram responsáveis de conduzir a obra de Deus na época. Eles tinham o costume de pintar os túmulos de branco, trazendo o contexto histórico. Tinham o costume de pintar o túmulo de branco para que vissem que ele estava bonitinho por fora, mas não sabendo o seu conteúdo, que estava todo caiado, todo podre por dentro. Era assim que o Senhor Jesus se assemelhava, ele assemelhava aqueles que estavam servindo e se chamando a serviço de Deus na época. Jesus confrontava aquele certo tipo de homem porque eles tinham a aparência de santidade, mas dentro do seu coração estavam totalmente podres. Sabe, eu tive o prazer de estar em 2 conferências, não vou falar quando nem onde, por aí. 2 conferências. E uma, o nível estava lá em cima, e o outro nível estava muito raso. Muito raso. Muito raso. Muito raso. E eu falo isso com pesar para você. E diante de tudo isso que nós estamos ouvindo, há algumas perguntas que nós precisamos nos fazer todos os dias. Pastor, mas quais perguntas são essas? Eu sou a mesma pessoa dentro da igreja e lá na minha casa? Eu sou a mesma pessoa dentro da igreja no meu trabalho? Eu sou a mesma pessoa que eu sou no secreto e a mesma pessoa que eu sou no público? Só aí você vai ter a resposta para o seu nível de maturidade espiritual. Eu sou a mesma pessoa no secreto quando só Deus vê, e eu sou a mesma pessoa no público? Essa é a primeira pergunta. E a mais importante: será que verdadeiramente Jesus é o meu Senhor? Será que Ele é o meu Senhor? Pergunte aí para você mesmo: Jesus é o meu Senhor? Primeiro Samuel capítulo 16, verso 7. Deus revelou algo tremendo para o profeta Samuel. E ele falou assim: olha, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o que está por dentro. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus te vê por dentro. E você é especial demais para Ele. Diga aí para o irmão que está do seu lado: você é especial demais para Jesus. 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor havia rejeitado os filhos de Jessé. Porque o profeta Samuel, mesmo o profeta Samuel, ele estava olhando com os olhos naturais. E Deus diz a ele: olha, não olhe com os seus olhos naturais. Porque eu não vejo como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso que é extremamente importante o nosso secreto com o Senhor. Aqueles momentos que só eu e o Senhor, só você e Deus sabem quem eu e você somos. É esses momentos que, quando eu e você estivermos diante de Deus, valerão para o nosso encontro com o Senhor. Testificarão se o Senhor, Senhor, será verdade ou religiosidade na nossa vida. Pode pôr de novo, Gil, por favor. Isso. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Diga para o irmão que está do seu lado:
Seu coração está se tornando lindo. Profetiza aí sobre ele, sobre ela. Sabe um ponto que eu quero falar agora? Diga para o irmão que está do seu lado, o perigo do auto-engano espiritual. Diga aí para ele. O perigo do auto-engano espiritual. Mateus 7, 22, por favor, Gil. Naquele dia vamos dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome. Profetizaram em nome de quem? Em nome do Senhor. São pessoas que, preste atenção, são pessoas que a boca delas eram usadas para ser uma palavra, um instrumento, um canal para a voz do Espírito Santo de Deus. Eles eram profetas de Deus. Profetas do Senhor. Essas palavras que nós lemos agora apresentam as obras que esses homens e mulheres realizavam. Eles eram um instrumento nas mãos do Senhor, porque profetizavam em nome do Senhor. Mas sabe o que eu descobri? Eles realizavam obras para o Senhor, mas não tinham intimidade, muito menos relacionamento com o Senhor, que testificava que verdadeiramente Cristo era o Senhor. No início ele pode até ter começado a ser o Senhor delas, mas com o passar do tempo, ao invés da carne morrer e o Espírito governar sobre a alma e sobre a carne, o que aconteceu? Aconteceu o oposto. E a carne falou mais alto e o Senhor deixou de ser o seu Senhor. E de repente aquele dom já havia sido entregue. E o que acontece? Eles continuavam a profetizar. Mas houve um dia que eles eles tiveram que chegar diante do Senhor. Diga para o irmão que está do seu lado, um dia, eu e você estaremos diante do Senhor. E sabe o que eu descobri? O ser cristão, sem um verdadeiro relacionamento e uma intimidade com Cristo, de nada adianta. Vira religiosidade. Vira religiosidade. Detalhe, Jesus não negou que eles fizeram coisas impressionantes, porque o próprio Cristo testemunhou. Nós não profetizamos em teu nome. Eles vão chegar diante de Cristo. Não profetizamos em teu nome não fizemos milagres, sinais e prodígios. O que o Senhor testificou que eles fizeram. Mas do que adiantou? Do que adiantou? Sabe o que eu descobri? O problema não era a ausência de obras. Tinham obras. O problema era a ausência de comunhão. Era a ausência de santidade. Era a ausência de uma vida que testificava verdadeiramente quem era o Senhor. Esse era o problema desses homens. Tiago capítulo 1, verso 22, por favor, Joe. Tiago diz assim: sejam ouvintes da palavra. O que diz ali? Me ajuda que eu tô... Por 5 segundos eu não consigo enxergar aquela palavra. Sejam o que, igreja? Sejam o que, igreja? Do que? Da palavra. E que mais? Que mais? Era essa classe de pessoas em Mateus capítulo 7 que Jesus estava falando. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Diga assim: eu sei que você não está se enganando a si mesmo. Eu sei que você vive a verdade. E sabe o que eu descobri? O pior engano é aquele que a gente acredita.
O pior engano é aquele que eu e você mesmo acreditamos. Era exatamente isso que essas pessoas estavam vivendo. Sabe qual é um sinal de engano? A autoconfiança. O ego. O que mais? Me ajuda aí, igreja. Sabe que... Uau, obrigado, Espírito Santo. Sabe qual é uma frase que a gente vai ouvir lá nos céus? Mas eu estive 20 anos dentro da igreja. Eu estive 30 anos dentro da igreja. Aí Jesus vai virar e falar: puxa, você teve 30 anos lá e você só aprendeu isso? Só isso que você aprendeu? Só isso? Essa noite é noite de ceia, meus amados. E a noite da gente pregar a palavra e viver ela verdadeiramente, não só hoje, mas uma palavra que venha nos alimentar. Sabe uma coisa que eu disse essa semana para um pastor, para alguns pastores? Eu falei: olha, tem restaurantes e restaurantes. Cada dia a gente ia almoçar e ia jantar num restaurante diferente lá no Brasil. E a gente podia escolher qual queria. E eu falei para eles: olha, o alimento espiritual, eu e você também escolhemos qual nós queremos comer. Ou se a gente quer comer um pão com manteiga, ou se a gente quer comer uma picanha espiritual. A gente escolhe qual nós queremos comer. E aquele alimento que você está decidido a comer espiritualmente falando, é aquilo que vai te alimentar e vai te trazer uma maturidade espiritual. Muitos podem confiar também no batismo. Ah, eu sou batizado, eu sou salvo. Batismo só é uma confirmação, um testemunho público, um sinal público da nossa fé, uma confissão. Que o velho homem está morrendo para nascer o novo homem. E ali começa a nossa vida com Cristo. Começamos a desenvolver a nossa salvação a partir dali. Sabe, como pastor, eu não posso te enganar. Como pastor, eu tenho que pregar a verdade para mim e para você. Porque o meu compromisso é te trazer um alimento espiritual sólido que vai permitir que você vá para os céus, que você passe a sua eternidade com Cristo. Para que até mesmo quando eu chegue diante de Deus, Ele não falar para mim: olha, mas só isso que você ensinou, você pregava todo sábado e ensinava só isso. Só isso. É isso que essas pessoas que nós estamos lendo aqui, elas fizeram, igreja. É isso. Diga para o irmão que está do seu lado: ser cristão é coisa seríssima. Sabe qual que é o maior sinal de auto-engano? Aquele que não tem o arrependimento diário. Pastor, mas como assim arrependimento diário? À medida que você vai amadurecendo, até mesmo se você pisar numa formiga, de repente você vai: puxa, não podia ter matado aquele malzinho. E você fala: não, mas eu tirei a vida dela. Eu estou dando um exemplo para você. Eu não posso falar uma palavra de atravessado para minha esposa, porque o Espírito Santo já faz assim: não posso. Não podemos, igreja. Eu não posso julgar o meu irmão, porque eu tenho que olhar a trave que está no meu olho, mas eu olho o cisco no olho do Ícaro. Eu não olho a trave que está no meu olho. Isso é uma auto-examinação. Olha o tamanho da trave que tem no olho dele. Que lindo. Estou brincando. Só para você descontrair um pouquinho. Sabe, e o pior engano é confiar que estando dentro de uma igreja a pessoa estará salva. Esse é o pior engano. Mas diga assim comigo: é dentro da igreja que a salvação é desenvolvida também. É dentro da igreja que eu e você ouvimos o verdadeiro alimento espiritual, a verdadeira palavra que vai gerar vida, e vida em abundância para mim e para você. Mateus capítulo 7, verso 23. Diz assim, o Senhor Jesus dizendo: eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sabe o que Jesus está falando aqui? Havia uma classe de pessoas que mantinham uma certa religiosidade, tinha uma aparência espiritual,
mas o coração estava longe do Senhor. É para esse tipo de pessoa que ele estava falando ali. É para esse tipo de pessoa. E sabe qual é o meu maior... Eu vou dizer uma das maiores preocupações? É com a palavra esfriamento. Diga por irmão que está ao seu lado, esfriamento. Você sabe como que começa o esfriamento? Sabe como que a pessoa começa a se esfriar na fé? Eu vou te dar um exemplo aqui, mas aqui não tem ninguém que está se esfriando na fé, amém? É só para a gente conhecer, porque se a gente notar um sinalzinho desse, a gente já falou, isso daqui não tem parte da minha vida não. Primeiro, negligenciar a oração. Me ajuda aí, igreja. Abandonar a leitura da palavra. Eu escrevi até algumas coisas a mais aqui. Perda do temor no Senhor. Vivemos como se o Senhor não visse todas as coisas. Vivemos como se estivéssemos sozinhos o tempo todo. Que o Senhor não visse todas as coisas. Próximo, tolerar o pecado. Sabe o que é tolerar o pecado? É aceitar o pecado, que ele se torna natural na nossa vida. Não, hoje eu posso pecar, amanhã eu peço perdão para o Senhor e pronto. É claro que Deus perdoa, é claro que Ele perdoa. Mas, cutuca o irmão que está do seu lado aí, diga a ele, abandona o pecado de estimação. É tempo de crescermos. O próximo, endurecimento do coração. Endurecimento do coração. Você já conheceu uma pessoa dura de coração? Ah, não, eu posso ficar sem ir na igreja que não tem problema, eu leio a minha Bíblia em casa. A pessoa está começando a endurecer o coração. E aí o que acontece? Se torna um prato cheio. São pequenos sinais. E último, uma vida cristã de aparência. Tem roupa de crente, tem aparência de crente, fala como crente, mas o coração está longe do Senhor. Ninguém cai de uma vez. A queda, ela não é, o tombo ele não é um só. Ele começa devagarzinho aqui, negocia ali, faz uma concessão lá, e de repente, sai dos caminhos do Senhor. O alcoólatra, ele nunca reconhece que ele é alcoólatra. Meu pai e minha mãe, meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai foram alcoólatras a vida toda, infelizmente. Meu pai faleceu de um infarto fulminante, 2007, 2008, alguma coisa assim. Minha mãe em 2003 de câncer. E os dois alcoólatras. Nenhum dizia, eles não se diziam alcoólatras, eles falam assim, olha, eu paro quando eu quiser. Se eu quiser parar hoje de beber, eu paro hoje. Morreram bebendo, infelizmente. A minha mãe, nos últimos dias que estava com câncer, aceitou Jesus para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu pai também, eu creio em nome de Jesus que ele possa ter morrido salvo. Que ele possa ter morrido salvo. Diga assim comigo, mas eu, pastor, eu produzo fruto verdadeiro. Dê um sorriso para o irmão que está do seu lado, diga assim, eu produzo fruto verdadeiro. João capítulo 15, verso 5, diz assim. João 15, 5. Permaneçam em mim. Obrigado, Ju. Eu sou a verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aquele que permanece em Cristo, ele dá muito fruto. E sabe o que eu entendo? O fruto não é feito ou produzido por esforço humano. É alimentando o nosso espírito, para que o nosso espírito venha governar sobre a alma e sobre a carne. Produzirá o fruto verdadeiro. Produzirá o fruto verdadeiro. Aonde o teu esforço vai ser orar e ter comunhão com o Senhor. E de repente você vai começar a produzir fruto, você vai começar a ter atitudes que automaticamente você vai produzir tanto fruto, porque você está ligado na videira verdadeira que é Cristo. Pastor, mas quais são os sinais visíveis de um fruto? Alguém me ajuda aí?
Gálatas capítulo 5. Quando você vê um cristão, quando você vê ele demonstrando amor, é um fruto. Quando você vê ele demonstrando paz, é outro fruto. Quando você vê ele demonstrando alegria, é outro fruto. Quando você vê ele demonstrando fidelidade, é outro fruto. Me ajuda aí, Gálatas 5:22, por favor, Gil. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pode passar. Mansidão e domínio próprio. E domínio próprio. Olha quantos frutos eu e você produzimos para o Senhor. Sabe o que são esses frutos? São o selo a quem eu e você servimos. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se eu produzo esses frutos naturalmente, eu estou cheio do quê? Do Espírito Santo de Deus. Se eu produzo os frutos da carne, se as minhas atitudes são da carne, eu estou cheio do quê? Da carne. E a carne pertence a quem? Ao diabo, ao homem. Quer ver se a pessoa é um homem de Deus de verdade? Quer ver se a tua vida verdadeiramente está debaixo do senhorio de Cristo? É se você está expressando esses frutos aqui. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Aliás, o fruto revela o quê? A raiz. Diga para o irmão que está ao seu lado: o fruto revela a raiz. O fruto revela a raiz. E eu quero te perguntar nessa noite: aonde a sua vida e a minha estão enraizadas? Aonde a nossa vida está enraizada? Porque o fruto revela a raiz que eu e você estamos presos. Aliás, que eu e você estamos enraizados, se é em Cristo ou fora dele. Mas um dia, Romanos capítulo 14, verso 12. Romanos 14, 12. Diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará contas do que, igreja? De si mesmo, diante de... Cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Agora cutuca 2 vezes o irmão que está do seu lado. Diga para ele: você prestará conta de você mesmo para Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando eu leio isso, me dá um temor maior ainda. Todos nós, cada um de nós, prestaremos contas a Deus de nós mesmos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do... O Senhor está falando para a igreja. O Senhor está falando para a igreja. Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Não vai escapar ninguém. Diga para o irmão que está do seu lado: não vai escapar ninguém. Dá um sorriso para ele aí. Diz aí: você não vai escapar não. Rafa, você não vai escapar não. Vai lá para a Espanha, mas vai ter que achar uma igreja lá que prega a palavra. Ninguém vai poder escapar. Ninguém vai poder correr desse dia. Todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Volta lá, Gil, por favor. Amém. Haverá um dia em que, e nesse dia, a reputação
de nada vai adiantar. Sabe uma coisa que eu vi no Brasil, que há muito tempo a gente está aqui fora da Europa, a gente perde o costume? O vestir bem é sinônimo de status. O carro que você chega na igreja é sinônimo de status. A gente perdeu o costume dessas coisas, graças a Deus. A aparência de nada importa, o que importa é o que está no coração, o que está no espírito, para Deus. E quando a gente está aqui fora, a gente morre de tantas formas, que essas coisas não têm valor mais. E haverá um dia, esse dia vai chegar que toda a reputação não vai adiantar. O título já não vai fazer sentido mais. A profissão não vai fazer sentido mais. O carro não vai, a casa não vai, a cor da roupa, a cor do cabelo não vai. Nada vai mais fazer sentido. Nem o seu dinheiro vai adiantar. Você não vai poder comprar mais. Diga para o irmão que está falando, nem o seu dinheiro mais vai poder comprar. Porque naquele dia vai contar verdadeiramente se Cristo foi o nosso Senhor. Se verdadeiramente nós expressamos o fruto do Espírito aqui na terra. Se nós fomos homens e mulheres fiéis ao Senhor diante de tudo e diante de todos. É isso que vai importar diante daquele dia. Sabe, quando eu prego para você aqui em cima todas as vezes, eu prego como amanhã, como se hoje você fosse enfrentar o tribunal de Cristo. Uma palavra que venha te trazer entendimento e discernimento e edificação no Espírito. Para que você possa chegar diante de Deus, tendo condições para isso. Mas o detalhe, é preciso não somente ouvir, mas é necessário praticar, como diz Tiago 1:22. É preciso ser praticante da palavra e não somente ouvinte, porque o ouvinte é aqueles que Jesus estava falando aqui. Pastor, mas o que eu preciso fazer para não estar nessa lista de pessoas que ouvirão essas frases de Jesus? Primeiro, comece a produzir frutos de arrependimento. Sabe, vai chegar a noite lá na sua casa, quando você vai deitar, faça uma reflexão do seu dia. O que você fez durante o dia todo, faça uma análise do seu dia. Veja o que você representou bem a Cristo naquele dia, que você expressou a Cristo e o que você não expressou a Cristo, que você expressou o fruto do Espírito ou o fruto da carne. Ali você já vai ter um cronograma certinho do que você precisa fazer. Lacuna espiritual, lacuna carnal. Vivi isso pelo Espírito, vivi aquilo pela carne. Preciso amadurecer aqui, naquela área eu estou imaturo ainda. E ali você vai fazendo uma autoanálise. Você vai julgando a si mesmo. E você vai fazendo o que? Senhor, me ajuda, Senhor. Pai, essa área aqui eu preciso da tua intervenção, Senhor, me ajuda, me fortalece, me auxilia. Abre o meu entendimento, Senhor. E o Espírito Santo, que é o meu e o seu ajudador, além de ser o meu e o seu Senhor, Ele vem e nos ajuda maravilhosamente, nos fortalecendo no dia seguinte. Atos capítulo 3, verso 19 diz assim. Atos 3, 19. Para finalizarmos quase. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados. Sabe o que é conversão? Sabe o que é conversão? Se arrependam, se convertam. Sabe o que é isso? Mude a direção da sua vida. Se o seu fruto estava sendo da carne, volte para o Espírito. Se as suas atitudes estavam sendo em desacordo com a palavra de Deus, mude a direção. Mude a direção. Se converta de todo o seu coração ao Senhor. Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia. Isso pega. Quando que ele fala? Uma vez por mês? Uma vez por mês? Não,
dia a dia. A vida com Cristo é todo dia, irmãos. O viver essa verdade são todos os dias. São todos os dias. Sabe o que eu resumo? Jesus não chamou admiradores. Ele chamou discípulos. E o discípulo, o que ele faz? Ele segue ao seu Senhor. Ele segue ao seu Senhor. E foi de discípulo que ele chamou. Não só os apóstolos, mas todos os que vieram depois deles, até eu e você. Ele nos chamou de discípulos. Aqueles que seguem o seu Senhor. Aqueles que seguem o seu Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim: procurem viver em paz com todos. Eu garanto que você lembrou daquela pessoa que vive brigando. Agora, procure viver em paz com todos. Procure viver em paz com todos. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Conclusão: viver fora da igreja é um perigo altíssimo. Mas viver dentro dela, somente como ouvinte, também é um perigo. Porque a palavra de Deus nos chama a se converter de todo o nosso coração ao Senhor. De corpo, alma e espírito ao Senhor. Não adianta somente dizer Senhor, Senhor. Ele precisa ser o meu e o seu Senhor. E é nas atitudes que Ele vai nos provar. Através das minhas e suas atitudes que Ele vai nos provar se verdadeiramente Ele é o nosso Senhor e Salvador. É através das nossas atitudes. Diga para o irmão que está do seu lado: um dia todos comparecerão diante de Cristo. E você também. Diga para ele: você também. E aí? Essa noite eu quero falar ao seu espírito. Eu não quero falar na sua emoção. Eu nunca falo para a sua emoção, para a sua alma. Porque o que fala na alma é perdido. Mas o que fala no espírito testifica. Talvez você está na igreja há tantos anos. E talvez o teu entendimento ainda não abriu para essa palavra. Que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Talvez você conhece a Jesus de ouvir falar. Mas haverá um dia em que aqueles que nasceram de novo verdadeiramente, eles ouvirão da parte de Cristo. Mateus capítulo 25, verso 21. Mateus 25, 21. Nós muitas vezes usamos essa palavra só para dízimo e oferta. Mas isso não é só dízimo e oferta. Isso aqui engloba a minha vida e a sua vida. Todas as nossas atitudes. Falar de dízimo e oferta nisso aqui é muito pouco. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria de quem? Do seu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Venha participar da alegria do teu Senhor. Muitos ouvirão: para trás de mim que eu não te conheço, mas muitos também ouvirão: fostes fiéis na vida que eu te entreguei.
que era pouca, verdade. Eram 70 anos, 60, 50. Quem dera 80 anos. Mas você prevaleceu, perseverou e foi fiel no pouco. Entra para o gozo do teu Senhor. Se eu puder te dizer algo nessa noite, eu vivo para ouvir essa palavra dele. Eu e você precisamos ouvir, viver para ouvir essa palavra dele. Fostes fiel no pouco que eu te dei daquela vida, filho. Entra para o gozo do teu Senhor. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Noite de Santa Ceia, noite de reflexão. É noite de fazermos uma análise da nossa vida. É noite de analisarmos toda a nossa vida, para ver em que momento da história, quão maduros eu e você estamos. Quão maduros eu e você estamos. E o quanto Cristo tem de mim e de você nele. E dele em nós. E dele em nós. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Existe alguém em nosso meio, por um acaso, que não é, ou que Jesus precisa ser o seu Senhor ainda. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo. Quero te fazer uma pergunta nessa noite. A religiosidade tem sido uma marca na sua vida? Ou você verdadeiramente já nasceu de novo? Sabe, nós estamos falando aqui de vida e morte. Passar uma eternidade com o Senhor ou uma eternidade no inferno. E as suas e as minhas atitudes vão determinar aonde nós passaremos a nossa eternidade. E o Senhor está te chamando nessa noite para passar a eternidade com Ele. O Senhor está te chamando nessa noite para trazer a realidade dos céus e manifestar essa realidade aqui na terra. Eu quero te convidar a orar comigo nessa noite. Por um acaso em nosso meio tem alguém que deseja que Jesus seja o seu Senhor da sua vida verdadeiramente? Por um acaso existe alguém em nosso meio que deseja que Cristo seja o seu Senhor, seja o dono da sua vida, seja o soberano da sua vida nessa noite? Abre os meus olhos outra vez. Por um acaso existe alguém que deseja se reconciliar com Cristo e passar a eternidade com Ele? Eu
quero te convidar a fechar os seus olhos, aí no seu lugar onde você está. Oh Espírito, abre os meus olhos outra vez. Eu quero ver a beleza de Deus no Filho. Diga assim comigo: Senhor, Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Te peço que escreva o meu nome no livro da vida, para que naquele dia, diga, repita comigo, para que naquele dia, no dia do Senhor, o meu nome esteja encontrado, escrito naquele livro. Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, eu te peço e te dou liberdade para agir em minha vida, Senhor, para entrar em todas as áreas da minha vida a partir de hoje, Senhor. Pai, eu me entrego a minha vida sem reservas ao Senhor, para que Cristo siga crescendo em mim, Senhor, para que o Espírito Santo venha dominar sobre o meu espírito, que o meu espírito venha governar sobre a minha alma e sobre a minha carne. Ah, Senhor, nós te damos liberdade em nossa vida, Senhor, para que venhamos a ser homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Senhor. Homens e mulheres com o coração quebrantado. Homens e mulheres dispostos, Senhor, a ouvir a Sua palavra e obedecer, Senhor. Para que naquele dia nós possamos ouvir, Senhor, dos Seus lábios: servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, entra para o gozo do Teu Senhor. Entra para o gozo do Teu Senhor. Entra para o gozo do Teu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias. A beleza de Deus, Cristo, minha fonte de prazer, Cristo. Sabe, o meu desejo como pastor é que todos sejam salvos. O meu desejo como pastor é que todos sejam salvos, para que ninguém se perca. Existe por um acaso alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor, que fez essa oração pela primeira vez ou que nunca fez? Levante a sua mão para mim te ver. Todos têm certeza da sua salvação? Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Coloque as suas mãos assim em posição de receber. Eu acabei esquecendo de testemunhar sobre a minha viagem, mas eu só posso te dizer que eu não posso falar. Só posso resumir que eu falei pra minha esposa: amor, eu precisava ter o óculos do Henry que grava tudo pra mim gravar o que eu vivi aqui, pra minha família ver, mas eu não posso falar, amém? Mas foi sobrenatural. Sobrenatural. Só glorificar o Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um mês que nós pudemos dizer que até aqui ajudou-nos o Senhor.
e continuará cumprindo em nós todos os propósitos que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã que congrega conosco, Senhor. Obrigado, Pai, pela expressão, pelo doce perfume que cada um de nós carregamos e exalamos através do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, o meu pedido como servo do Senhor neste mês de julho é que todos nós continuemos a crescer, venhamos a continuar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, para que possamos, ó Pai, chegar ao estado de pessoa madura, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É isso que eu desejo, Senhor, no mês de julho para cada um de nós, e que os propósitos do Senhor sejam liberados, ó Pai, nas mais diversas áreas, que milagres, sinais e prodígios sejam naturais, sejam normais na vida de cada um de nós, para a Tua honra e para a Tua glória que nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, ide em paz, ide em paz, e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus, aleluias, glória a Deus. Não saia sem dar um abraço. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.